O Supremo Tribunal Federal se meteu numa enrascada. Uma enrascada de abuso de poder, de autoridade, de interferência política descarada no Congresso Nacional, que hoje destrói ou, no mínimo, danifica profundamente a harmonia entre os três poderes e o próprio STF. E no centro disso tudo está Alexandre de Moraes, um homem que arrasta o ex-bom nome do Supremo Tribunal Federal para a lavagem atirada aos porcos de George Orwell. Porque hoje não há mais equilíbrio institucional. O legislativo foi calado, o executivo comprado e o judiciário, senhores, o judiciário virou partido político com superpoderes. E aí aparece Michel Temer, o mágico. Não o mágico de Oz, mas o mágico dos costumes, um mágico beligerante. Aquele que aparece no palco com gestos suaves, voz mansa, tentando remendar o impossível. Mas no fundo, o que ele propõe é um acordo dos bastidores. Não se fala em anistia ampla, geral e restrita. Fala-se em arranjos, em reduções pontuais de pena, para os que se enquadrarem no figurino que o sistema tolera. Porque para eles, prender Bolsonaro talvez seja politicamente inviável. Mas deixar ele livre demais também é perigoso. O que o sistema quer é isso: um exército de punidos simbólicos, um ex-presidente humilhado, porém solto, um cala-boca geral disfarçado de pacificação, só um pouquinho de censura. Temer tenta resgatar o afogado, mas puxa para fora da água com os pulmões ainda cheios de areia molhada, para que nunca mais volte a respirar com liberdade total. Não é justiça, é um ajuste de contas com aparência de moderação. Mas é só aparência. Antes de continuar, você já me conhece, não enrolo, não passo pano, não sigo nenhuma cartilha. Esse canal está em Shadowban, no bom português, sendo sabotado, invisibilizado. O YouTube não entrega mais os vídeos, nem para quem ativou o sininho. Então, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva. É assim que você me ajuda a continuar dizendo as verdades que doem como ferroada. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Inversão de narrativas. Golpe? Me diga uma coisa. Os atentados terroristas da esquerda, assaltos a bancos, sequestros de diplomatas americanos e suíços, bombas em quartéis, morte de civis inocentes. Isso não foi golpe? Isso não foi golpe? Ah, claro que não, né, mané? Isso foi resistência armada, luta pela democracia. Hoje é até motivo de indenização e livro didático. Mas quando é a direita que levanta uma bandeira, exige auditoria, exige respeito, aí então, mané, é golpe de Estado. Bolsonaro, STF e narrativa do golpe. Bolsonaro, eleito com milhões de votos, nunca pegou em arma, nunca invadiu prédio, nunca sequestrou diplomata, nunca fechou jornal, nenhuma revista, nunca censurou o Cruzoé, Veja, Folha de São Paulo ou o Estadão. Fez críticas, sim, fez críticas duras. Usou sua liberdade de expressão. Mas não calou a mídia, assim como o STF vem fazendo. E com aplausos do consórcio mediático, jornalistas aplaudindo a opressão, ao direito de expressão, ao direito de imprensa. Jornalistas! Meu Deus! Qual o grau de burrice para não perceber que estão empurrando o brasileiro para comer estrume e no fim do dia os que ajudaram o governo a vender esta porcaria vão comer da mesma merda.
mas querem colar no Bolsonaro e nos patriotas o rótulo de golpista. Com base em quê? Delações sem prova, delações à base de tortura psicológica, como foi feito com o coronel Mauro Cid. Os advogados nem sequer tiveram acesso aos autos, tiveram acesso negado aos autos. Versões costuradas por um sistema que vive de destruir reputações sob encomenda. O 8 de janeiro foi grave? Claro que foi grave. Mas foi o Bolsonaro quem organizou aquele desastre? Ou foi a explosão de um povo esmagado, estrangulado, cansado por ter um sistema surdo, cego e covarde? O INSS, CPI, Amazônia e contradições. Enquanto isso, escândalo no INSS. Fraude, 6 bilhões roubados em descontos indevidos e mais de 100 bilhões envolvidos no crédito consignado podre. Cadê a CPI? Cadê a indignação do consórcio? Sumiu? Onde estão os jornalistas? Sumiram? E agora vem aí, ai, Pará. E mais uma vez um Paranauê, e desta vez no Pará de Alcolumbre. Querem explorar o petróleo na Amazônia. Ai, se fosse Bolsonaro, já estavam gritando ambientolocida, zoocida, amazonocida, neocida. Que nomes colocariam, que nomes eles colariam dessa vez no Bolsonaro? E aí o Lula, silêncio. Marina, silêncio. Alexandre, em movimentos de toga, arrasta para a lama o ex-bom nome do STF. Ex-bom nome. Porque o escândalo, senhores, não interessa quando o governo é amigo do amigo. Congresso travado, Mota, Alcolumbre e a farsa da harmonia. E no Congresso, Hugo Mota, atual presidente da Câmara, que herdou o cargo de Arthur Lira, faz o jogo escancarado do socialismo lulista-stanelista, ou seria bregenevista. Até perdi de vista. Porque esse é o clima. Centralismo autoritário com verniz democrático. Mão de ferro com bandeira vermelha e os cupinchas. E os cupinchas? Onde estão? Deitados nas banheiras, tomando banho de sais minerais, com pó de ouro e uma pitada de petróleo em plataformas de criptomoedas. E ri-se a orquestra irônica estridente da ronda fantástica serpente faz doidas espirais. Se os deputados e senadores não se curvam, ouvem-se gritos das gavetas com rabos presos trancados com todas as chaves. E eles riem-se do povo, em regozijo e champanhe. O povo come o discurso gordo, emagrece em desesperança, são obrigados a assistir calados, o político engordar esbanjando saúde roubada, né? Não, mané. E no Senado, Davi Alcolumbre, que herdou de Rodrigo Pacheco, mas com mais ginga, mais pose e encenação, joga fumaça no rosto do povo, dizendo que vai pautar a CPMI. Jacaré acredita? Nem eu. Mas o que ele não pauta é a CPI da toga, a CPI da anistia, o impeachment de Alexandre de Moraes, controle do ativismo judicial. 2 homens, Mota e Alcolumbre, que trancam o Congresso com a chave do Centrão. Por quê? Por quê? Porque está todo mundo com o rabo preso. Não é ideologia, não é representar o povo, é a sobrevivência política. Eles capitaneiam o barco furado
da pirataria institucional, fingindo que tudo vai bem na maré. Ação de paralisação geral e pacífica de ficar em casa, pagando gás a preço de ouro, morrendo em filas do SUS, trabalhando para sustentar privilégio dos canalhas que mandam. Enquanto isso, Lula protege terroristas, bajula ditaduras, chama isso de democracia, esbanja, sim com J de Janja, a gastança como promessa cumprida de vingança. E volta a cena, de mãos dadas com Alckmin. Aquele mesmo que disse que Lula era chefe de quadrilha, foi o Alckmin que disse, não sou eu. Hoje são sócios na destruição. Dizem que o Brasil é para profissionais, certo? Pois é. Profissionais da mentira, profissionais da pilantragem, profissionais da destruição, profissionais do crime, da corrupção. E se você critica, você é que é o extremista, o fascista. Então a única resposta possível é paralisação geral, pacífica do ficar em casa, sem confronto com militares, sem embate com a PM, sem bloqueio de estradas, rodovias e vias, sem precisar ir para a Paulista, é só parar, em massa, uma semana. E o sistema vai tremer, porque o que eles mais temem não é o grito, não é a violência, não é a pancadaria, não é o quebra-quebra, é o silêncio organizado. É o silêncio organizado. Paralisação geral. Até a próxima ferroada.